utilitários, parâmetros da empresa. Para muitos, essa é a tela mais importante do sistema. Muitas das coisas que a gente vai ver hoje têm influência nessa tela. Então a gente vai começar devagar nela, vai passar algumas opções. Depois, quando a gente estiver lá na frente, a gente vai voltar para falar no que ela influencia no que a gente vai falar. Principalmente, a gente vai começar falando da máscara. A máscara do plano de contas. Não tem como eu ir lá na empresa modelo, copiar o plano de contas para a minha empresa e não trazer os parâmetros. Por quê? Porque é nos parâmetros que vai vir a máscara do meu plano de contas. Entendido? Então esse plano de contas que eu copiei, ele tem quantos dígitos? Deixa eu só abrir aqui um bloco de notas para a gente falar bem melhor e visualizar melhor que aquilo ali está bem pequeno. 9 dígitos. O de vocês também tem 9? Então ele está assim, né? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. 5, isso, né? Então, quantos dígitos ele tem? 9 dígitos, correto? Quantos graus tem esse plano de contas? 5 graus, correto? Por exemplo, essa é a conta do ativo, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Só vai até o número 5, né? São 9 dígitos, porém... Grau. Então, o plano de contas, para me chegar numa conta de 5º grau, que é a conta analítica que eu vou usar no lançamento, eu sempre tenho que criar a cadeia dela inteira. Então, no caso ali, eu criei a primeira conta, que seria o ativo, né? Depois eu tenho o ativo, por exemplo, ativo circulante, e esse aqui? Aí pegou, né? Vamos abrir o plano de contas para a gente poder ver? Disponibilidades, faltou na aula. Disponibilidades, depois eu tenho caixa, e aí eu tenho caixa geral. Tá? Então, dentro desse caixa, que é essa conta, eu posso criar essa, eu posso criar essa daqui, eu posso criar até essa daqui, ó. Certo? Então, eu posso cadastrar quantas contas dentro deste grupo? Vamos imaginar o seguinte, quer ver? Eu vou abrir o grupo de clientes aqui para ficar mais fácil. Eu vou chegar aqui, ó. O que é essa conta aqui, por exemplo? Ó, ativo circulante, né? Esse aqui é o disponibilidades, isso aqui no meu caso agora, isso aqui é clientes. Ó, não, desculpa, o clientes não está... aqui é créditos, ó. Então aqui não é 1, é 2. Aqui é 2. Aqui é 1. Ó, então vamos voltar. A 11 é circulante. A 1102 é créditos. A 110201 é clientes nacionais. Aí dentro de clientes nacionais, que é dentro deste grupo, quantos clientes eu posso cadastrar? 999. Certo? Então eu posso ir dessa conta até essa conta. Entenderam? E o fato de eu ter 3 casas de 5º grau significa que eu posso levar o meu plano de contas até 999 contas. Entenderam? Se ele fosse sim, eu poderia levar até 99 clientes só. Entenderam? 99 fornecedores, até 99 contas de 5º grau. Assim como eu posso levar até 99 contas de 4º grau, até 99 contas de 3º grau. Vamos voltar aqui. Por exemplo, no caso dele, você falou que tem muito fornecedor. Vamos imaginar que um dia essa empresa, porque fornecedor no plano de contas, ele nunca sai do plano de contas. Só vai aumentando.
Vamos imaginar que chegou aos 999 fornecedores. E agora? O que eu faço? Isso. Eu posso simplesmente entrar no plano de contas e colocar mais uns 5 aqui? E aí? Por exemplo, Fonseca, você está mostrando algo para mim que no meu nem é com 3,5, é só com 2,5. E eu estou chegando aos 90, que aí é só 99 clientes, é só 99 fornecedores. O que eu faço? Então, primeiro, você não pode vir aqui e colocar uns 5 aqui, e você não pode entrar nas contas e já começar a cadastrar ela com um dígito a mais. A primeira coisa que você tem que fazer é, sim, aumentar o parâmetro, só que junto com o parâmetro você tem que aumentar todas as contas. Então, por exemplo, essa conta aqui, que é 999, ela vai passar a ser 11 01 02 0 999. Assim como essa aqui de cima vai passar a ser 11 01 02 0001. O que eu fiz? Eu coloquei um zero no meio do plano de contas. Então significa que eu não estou colocando um 5. Opa! Não significa que eu estou colocando um 5 aqui no final. Aonde que eu vou colocar o 5? Aqui no meio. Então eu vou colocar um 5 aqui, ó. Entendeu? Só que para isso eu preciso mexer no plano de contas inteiro. Como que eu faço isso? Então acesse o menu Manutenções, Manutenção do plano de contas. Ali está escrito modificar estrutura, né? Então é manutenção do plano de contas. Aqui dentro, o que ele traz? Máscara de estrutura atual. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5. Ok? Então o que a gente vai fazer? Aumentar o dígito 5 na casa, aí a gente tem que contar em qual casa a gente vai aumentar. Então vamos voltar aqui para ficar mais fácil. Então é na casa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é na 7ª casa, certo? E preencher com o número 0. Porque aqui ele está perguntando como que ele vai preencher o plano de contas. Se você colocar 1, em vez de colocar 0 no plano de contas, ele vai colocar 1 no plano de contas. Então vai ficar 1.999. Aí embaixo ele passa o modelo da nova máscara. Ficou 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Este processo é irreversível, a não ser restaurando uma cópia. Então qual que é a recomendação? Faz um backup antes de fazer essa. E aí a gente confirma. Tem certeza que deseja confirmar este procedimento? Sim. A única coisa que o sistema não faz é acessar os parâmetros e alterar as contas nos parâmetros. Então ele até te dá essa mensagem informando que você precisa ir lá nos parâmetros, porque lá nos parâmetros tem conta de encerramento, DLPA, que a gente vai ver daqui a pouco. Então tem que entrar lá e preencher isso daí. Ok. Então agora vamos abrir o nosso plano de contas. Cadastro, plano de contas. O nosso caixa já passou a ter 9 dígitos, por exemplo. E o ideal é que ele altere em todos os lançamentos que foram feitos também. Isso, é a mensagem. Que ele não altera os parâmetros daí. Ok? Entenderam? Então não é só ir lá nos parâmetros e mudar a máscara e nem entrar no plano de contas e começar a cadastrar a conta nova. É necessário fazer esse ajuste e alterar tudo de uma vez só. Vamos acessar os parâmetros novamente. Utilitários, parâmetros da empresa. Tipo de fechamento. Este campo determina o saldo a ser impresso no balanço patrimonial e outros que não possuem período, somente data de emissão. O que significa isso? Por exemplo, você vai emitir um balanço patrimonial. Não precisem fazer não, eu vou fazer aqui. Você vai imprimir um balanço patrimonial, o que ele pede para você? Data de seleção.
Agora, se você for imprimir um razão, o que ele pede para você? Período, início e fim. Então, o que significa aquele utilitários? Quando eu venho aqui e coloco como trimestral, por exemplo, o que significa isso? Significa que se eu chegar aqui e pedir para imprimir o balanço desta data, 31/12/2017, eu estou imprimindo o quarto trimestre. Tá. Não significa que eu tenha que encerrar o trimestre. Muitas pessoas acabam confundindo isso. Por exemplo, Fonseca, eu precisava imprimir a minha DRE trimestral. Ah tá, é só imprimir a DRE trimestral? Então você vem aqui nos parâmetros, coloca trimestral, salva, vai na sua DRE, demonstrativo de resultado, coloca a data, por exemplo, eu precisava imprimir 30/6, do segundo trimestre. Tudo bem, você vai colocar aqui, vai colocar que é do segundo trimestre e vai imprimir. Não necessariamente você precisa encerrar o segundo trimestre. Eu precisava imprimir um balanço patrimonial do segundo trimestre. Tudo bem, você vem aqui e coloca 30/6. Como que eu sei que vai imprimir do segundo trimestre? Porque eu estou usando uma data dentro do segundo trimestre e eu deixei nos parâmetros informado que é trimestral. Se eu chegar aqui e colocar, por exemplo, mensal, o que ele vai imprimir? O balanço patrimonial do mês 6. Esquecendo todo o balanço para trás, todo o balanço para frente. Agora, se eu deixo aqui como anual, e aí ele está imprimindo do começo do mês até a data que você está... Do começo do ano até a data que você está imprimindo. Fonseca, posso colocar trimestral, mensal, o ano? Posso mexer? Pode. Você pode colocar trimestral, tirar um relatório. Você pode voltar para anual, tirar outro relatório, volta para... Você pode fazer isso. O que você tem que ter em mente é que na hora que você for encerrar o exercício, no final do ano, essa opção aqui tem que estar respondida certa. Porque se você esquece como trimestral e vai fazer o encerramento, em 31/12, o que ele vai encerrar para você? O último trimestre. E aí você vai ter problemas. Entenderam? Então pode trabalhar com esse campo? Pode. Mas vai influenciar no razão? Não, porque o razão tem período. Entenderam? Agora a minha empresa ela tem fechamento trimestral. O que significa isso? Tenho que imprimir um balanço em 31/3, depois eu tenho que imprimir um balanço em 30/6, depois um balanço em 30/9, depois um balanço em 31/12. Então eu tenho 4 balanços, 4 demonstrativos de resultado. É como se tivesse 4 livros. Aí você tem que deixar esse campo então como trimestral. Certo? Mas aí eu chego no final do ano, eu quero imprimir um balanço anual. Não vai dar. Não vai dar. Se você encerra os trimestres, o que é isso? Vou no menu utilitários, encerramento de exercício 31/3, encerro. Utilitários, abertura do exercício 1/4, abro. O que o sistema fez? Pegou o saldo do primeiro trimestre e transferiu para o segundo. Depois do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Se você chegar no final do ano e querer tirar um balanço patrimonial do ano, vai estar tudo acumulado o saldo das contas. Porque o caixa que era 1.000 no primeiro trimestre, ele transferiu o saldo de 1.000 para o segundo trimestre. E aí, entendeu? Então, pode ser que dê duplicação de saldo, uma série de situações. A gente teve clientes que chegaram no final do ano para imprimir o balanço patrimonial, tiveram que voltar para trás e desfazer todos os encerramentos. Ou seja, acessar o menu utilitários, exclusão de lançamento e fazer a exclusão de todos os lançamentos de encerramento e de abertura. Beleza? Então, esse campo você pode trabalhar com ele com bastante cuidado. Configurações para os relatórios. Os campos expressão a imprimir, entidade filantrópica, possibilita alteração na descrição dos relatórios. Por exemplo, você vai imprimir uma DLPA, demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados, certo? Mas para uma entidade filantrópica é assim que sai? Como que tem que sair um demonstrativo de lucros e prejuízos acumulados para uma entidade filantrópica? Então aqui eu tenho no campo expressão a imprimir a opção de você selecionar superávit e déficit. Ou no caso de uma cooperativa, como que tem que imprimir?
sobras e perdas. Então também tem a opção de selecionar sobras e perdas. Tá? Tudo isso através do utilitários. Entidade filantrópica, sim ou não? Completar com zeros o número da conta. O que é isso? Quando você está cadastrando a conta, por exemplo, 1101, aí você dá um Enter, o sistema já completa com zeros até chegar a 10 dígitos. Você não precisa ficar digitando 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sistema já vai completar para você. Ele sabe que a conta tem que ter quantos dígitos agora? 10. Então ele vai sempre completar com zeros os 10 dígitos. Tá bom? Parênteses para saldo negativos. Então a pergunta é muito simples, muito objetiva. Você vai imprimir um relatório, tem saldo negativo. Vai imprimir entre parênteses? Sim ou não? Utilizar somente letras maiúsculas? Sim ou não? Aí entra uma outra pergunta um pouquinho mais complicada. Separado grupo de receita e despesa. O que significa isso? O sistema Office ele pode trabalhar com dois tipos de plano de contas. O primeiro tipo, que era utilizado até 2012, é assim, ó, 1 para ativo, 2 para passivo, 3 para, no caso 3 era estoque na época, e o 9 era resultado. O que significa isso? Significa que receitas e despesas estão centralizados no mesmo grupo, que é o grupo 9. Então, se você tem um plano de contas, que é onde você tem, vamos esquecer esse estoque, por exemplo, 1 para ativo, 2 para passivo, e todo o grupo de resultado está centralizado num único grupo, aí essa pergunta aqui, desculpa, deixa eu só fechar essa tela. Essa pergunta aqui, ó, separado o grupo de receita e despesa é não. Aí eu informo aqui, por exemplo, 9, que é o grupo inicial do resultado. Na nossa empresa modelo e na maioria das empresas que estão trabalhando hoje, essa pergunta ela é respondida como sim. E aí você tem a separação. As despesas estão no grupo 3 e as receitas estão no grupo 4. Então separou o grupo de resultado em 2. Tá ok? Ah, mas eu queria cadastrar um plano de contas diferente, sem problema nenhum. A única coisa que você precisa saber para cadastrar um plano de contas do zero é seguir a máscara de estrutura. Você seguiu a máscara de estrutura, sem problema nenhum.